Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a gente está iniciando a lição de número 8, que fala sobre Abimeleque, um homem mau. E vamos ler o nosso para memorizar. Felizes são os que vivem de acordo com a lei de Deus, o Senhor. Amém? Vamos fazer uma oração? Papai do céu, nesse momento, Deus, entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, a vida de cada criança que está nos assistindo, nos ouvindo, Pai, que eles possam aprender mais e mais de Ti, em Teu nome, amém, Jesus. Então, criança, hoje nós vamos falar sobre dois dos filhos de Gideão, que é Abimeleque e o outro é o Jotão. Sabia que Abimeleque era um homem muito mau? Ele cresceu distante de seu pai, dos seus irmãos. Ele era mais pobre do que seus irmãos. E por causa disso, em vez dele crescer para o lado do bem, ele foi para o lado do mal. E nós não podemos fazer isso, porque às vezes nós, por não ter dinheiro, não ter condição, às vezes nós pensamos que nós somos perdedor, mas não, nós somos mais que vencedor, porque nós temos o Papai do Céu para nos ajudar. Mas Abimeleque não pensou nisso, ele não pensou nisso. Ele quis crescer sobre ciúme, sobre inveja. Ele queria ser igual ao pai dele, mas só que ele tinha inveja. Em vez disso, ele quis usurpar, ele quis tomar a herança que era do pai dele, que ia deixar para os outros irmãos dele, que era reinar sobre Israel. Aí ele que queria ser o rei. Para isso, ele juntou com a sua província, com os seus anciões, o pessoal lá da cidade onde ele morava, de Siquém, o nome da cidade. Ele se ajuntou lá e reuniu e convenceu eles a colocar ele como líder daquela cidade. E ao colocar ele como líder daquela cidade, logo após de Gideão já ter falecido, que os seus irmãos iam começar a governar, ele fez com que todo aquele pessoal que estava com ele matasse todos os irmãos dele. E sabe quantos irmãos ele tinha? Eles eram em 70 filhos. Gideão teve 70 filhos. E ao ele planejar a morte de todos os irmãos dele, o pessoal começou a matar. Um escapou, foi o Jotão. Jotão escapou. Jotão foi muito esperto, ele se escondeu e escapou das mãos do irmão dele. E quando ele escapou, ele se escondeu e Abimeleque foi crescendo, começou a reinar por 3 anos. Ele reinou, fazendo coisas que não agradavam aos olhos de Deus. Mas assim como ele colocou aquele povo para reinar, aquele povo tirou ele. Porque quando Jotão apareceu num monte, falando sobre um rei que queria reinar e convocou umas árvores, as melhores árvores para reinar. Aqui, ó. Ele subiu no alto de um monte e começou a falar em alta voz que um grande rei queria reinar e chamou as melhores árvores, a oliveira, chamou a videira e a figueira. Mas só que elas não quiseram reinar. E quem reinou foi o espinho, os espinhos que reinou. E isso ele estava falando de Abimeleque, seu irmão. Então o pessoal, ao perceber que ele estava fazendo só coisas ruins para a cidade, eles mesmo começaram a tirar a Abimeleque do reinado. E Abimeleque morreu por causa do seu próprio pecado. Então, criança, o que nós vemos nessa história aqui, que por mais que Abimeleque cresceu num lugar pobre, difícil, ele virou um rei, certo? Mas ele foi pelo caminho errado. Então foi um caminho curto, um caminho que foi rápido. Então nas coisas de Deus quando vem para nós, ela vem por longos anos, uma coisa abençoada. Então, criança, se você quer seguir uma coisa boa, quer seguir seu pai, quer seguir seu pastor, quer seguir alguém que tenha uma estatura boa, tem vários conhecimentos, você com certeza todo mundo tem aquele pensamento, eu quero ser fulano, porque fulano fez isso, fez aquilo, mas
tenta trilhar pelo caminho de Deus, sempre pelo caminho de Deus, porque Ele que nos dá os livramentos, nos dá a vida eterna, e vamos obedecer as leis de Deus, que é obedecer o papai, obedecer a mamãe, e vamos caminhar no caminho que leva para o céu, tá, criança? Que a Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada, se nós sempre ler o versículo e aprender, nós vamos entender que é ela que nos ensina o caminho do céu, tá? E fica na paz, em nome de Jesus, amém.